O Júlio César mandou assim: que maneira poderia explicar por que os jogos dos últimos 5 a 10 anos não têm um salto de evolução igual às placas de vídeo e iguais às placas de vídeo processadores, por exemplo. Exemplo, Super Nintendo para o PlayStation 1 e 2. Cara, aí a gente entra numa parada extremamente complexa, né, meu? De por que não evolui a ponto X, Y e Z, né? Esses tempos eu tava olhando um vídeo sobre isso, né? Do salto que teve, por exemplo, entre quando a gente saiu, por exemplo, do Super Nintendo para o PlayStation, né? E esse salto a gente provavelmente não vai ver nunca mais, né? Porque qual que era o limite de um cartucho de Super Nintendo? De armazenamento de um cartucho de Super Nintendo, né? O tamanho máximo de armazenamento de um cartucho de Super Nintendo é de 32 megabits, cara. Ou seja, 4 megabytes, tá? Isso significa que qualquer jogo de Super Nintendo que ocupe mais de 4 MB teria que ser dividido em múltiplos cartuchos ou ter um conteúdo reduzido para caber em um cartucho padrão de Super Nintendo. A maioria dos jogos de Super Nintendo lançados comercialmente tinham um tamanho de armazenamento de 4 megas ou menos. Então, olha o que a gente tem que ver aqui, ó. Olha o que a gente tem que entender agora, ó. Vocês lembram que a gente saiu do Super Nintendo, a gente foi pro Nintendo 64 e para o PlayStation, né? Então vamos ver. Será que ele vai responder? Será que ele vai demorar? Vamos ver se ele vai demorar. Eu sei que é 700 mega, mas eu quero ver ele respondendo. Eu quero ver ele respondendo. Porque assim a gente vai ter graficamente explicando, né? Graficamente explicando aqui a diferença entre um cartucho de Super Nintendo e um de PlayStation, ó. A capacidade de armazenamento de um CD, um Compact Disc, padrão é de 700 MB, ou 80 minutos de áudio, né? Isso significa que um CD pode armazenar 700 MB de dados com arquivos de áudio, vídeo, documentos, fotos, papapá. Então, olha por que teve um salto tão grande. Isso aqui foi um dos motivos, né? Por que a gente teve um salto tão grande do Super Nintendo? O Super Nintendo era 4 MB, irmão. Naquele cartuchinho do Super Nintendo tinha que caber 4 MB e era aquilo, valeu, falou. Quando a gente pulou pro PlayStation, a gente passou a ter 700 MB, irmão. E a gente não precisa ser muito esperto, até porque a gente tem calculadora para fazer isso. Se a gente pegar 700 MB de um CD e dividir por 4, dá 175 vezes. 175 vezes mais armazenamento. Eu não sei se vocês lembram o jogo de estreia do PlayStation 1, né? Eu não sei, para muitos de vocês, talvez essa informação, vocês desconheçam essa informação. Mas o PlayStation 1, quando ele foi lançado no Japão, ele foi lançado com o Final Fantasy VII. Boa parte dos Estados Unidos também lançou com o bundle, né? Era o PlayStation 1 e o Final Fantasy VII. Você lembra quantos CDs eram o Final Fantasy VII? O Final Fantasy VII era 3 CDs, irmão. 3 CDs, velho. Então a gente saiu de um cartucho onde a gente era completamente limitado a 4 MB para diversos CDs de 700. Tinha jogos que eram uns. A maioria dos jogos de PlayStation sempre foi um CD, né? Mas tinha jogos que eram 2 CDs, 3 CDs, até 4 CDs, dependendo do jogo. Então isso aqui, olha, por que deu um salto tão grande? Porque a gente começou a ver jogos que tinham vídeos, que tinham animações, CGIs. Cara, é uma coisa que era impossível, não apenas rodar no Super Nintendo, não apenas pelo tamanho, mas pelo processador e tudo mais, e memória, um monte de limitações que tinha no Super Nintendo. A gente se desamarrou, fugiu dessas amarras e começou a poder rodar no PlayStation CDs, cara. Isso trouxe um áudio de qualidade extremamente absurda. Fica aí para vocês darem uma pesquisada sobre como que funcionava o áudio no Super Nintendo, irmão. A programação para fazer o áudio funcionar no Super Nintendo era uma maluquice, cara. E a gente conseguiu ver clássicos aí como Super Mario, Donkey Kong, cara. Pesquisem aí Donkey Kong SNES Music How To, tá ligado? Como foi feito. Cara, é insano a programação que foi feita para conseguir extrair uma música de um equipamento completamente, assim, não vou dizer obsoleto, mas completamente com uma programação muito difícil. Quando chegou o CD, quando chegou o PlayStation, meu, o maluco botava um arquivinho MP3 ali e rodava junto. Sacou? Era muito fácil, era muito simples. Tu pegava uma gravação lá, o cara pegou uma gravação, pum, joga no jogo, ficou fácil. No Super Nintendo, o áudio era programado. Era linguagem de programação pra sair a música. Não era um arquivo MP3 que o cara fez, sacou? Então, tipo, por que hoje a gente não vê mais esse soco no estômago?
entre o Super Nintendo e o PlayStation, né? Que saiu de 4 MB para 170 vezes ou mais, né? Então a gente começou a ver jogos, introduções em CGI, coisas que a gente nunca tinha imaginado. E os arquivos dos jogos podiam ter muito mais polígonos, não apenas pelo processador muito mais forte, por memória muito mais forte, por tudo ser assim, exponencialmente mais forte, né, ter mais capacidade, a gente conseguiu ver aqueles arquivos no CD, né, cara? Então foi um salto assim absurdo. E nós nunca mais tivemos um salto de 170 vezes armazenamento ou poder de processamento, algo do tipo. A gente saiu do CD, né, de 700 MB para o DVD de 4.8 GB, se não me engano, né? 4.4, 4.8 GB, não lembro agora. Faz tempo que eu não pirateio nada, então não lembro quanto é que é um CD, um DVD, né? E aí a gente viu jogos com 1, 2 DVDs, mas não foi aquele salto absurdo, entendeu? Então, tipo assim, esse é um dos principais pontos de que... Por que os jogos a gente saiu do Super Nintendo e a gente deu um salto tão grande, né? E foi exclusivamente pro Final Fantasy VII ainda, né? Depois teve o Blu-ray, que podia chegar em Blu-rays de camada dupla até 50 GB, né? Mas Blu-rays de camada dupla também não eram tão comuns, até porque era muito caro, né? É um disco muito caro para ser feito, né? Mas, cara, então, tipo assim, esse salto de Super Nintendo para PlayStation, que aconteceu lá atrás, nunca mais teve algo parecido com isso. Teve, vai ter o dobro, vai ter o triplo, vai ter o 4 vezes mais. Beleza, mas a gente tá falando aqui de um console que teve 100 vezes mais processamento, velocidade de aba 4. Você tá entendendo? Então, e a coisa foi evoluindo daí também mais lentamente, né? Até porque não tinha como, nem se quisesse evoluir mais rápido do que aquilo, né? Então o PlayStation 2 foi uma bela evolução também, porém teve seus probleminhas, né? Lembra do Killzone no PlayStation 2? Acho que era o 2 ou o 3, não lembro agora. Aquele Killzone, aquela CGI fake que eles fizeram, falaram, não, o jogo vai ser assim, real time, né? Até hoje não tem jogos praticamente daquele jeito. Mas só um pouquinho de história do que eu lembro, assim, mais ou menos de cabeça sobre isso. Até porque eu vivi isso, né? Teve um amigo meu que o pai dele foi no Paraguai e comprou um PlayStation com Final Fantasy VII, né? E eu, convenientemente, estou com a revista do Final Fantasy VII aqui na minha mão. Aqui na minha mão, essa aqui é a minha Gamers Book do Final Fantasy VII. E eu lembro que eu fui jogar na casa desse meu amigo e eu levei essa revista, porque eu só tinha revista e ele só tinha o jogo. Então a gente se uniu e começou a jogar bastante Final Fantasy VII, tá? Até deixei eu tinha várias revistas dessas, eu deixei emprestada uma com ele, né? Eu acho que foi essa aqui até que eu deixei emprestada com ele e tudo mais. Mas tipo assim, cara, esses saltos evolutivos, eu não creio que a gente vá presenciar mais, tá? Não creio que a gente vá presenciar mais. O grande próximo salto que vai ter vai ser o Path Tracing. Vai ser o Path Tracing, tá? Não é Ray Tracing, é o Path Tracing, né? O Path Tracing, na verdade, é assim, uma explicação extremamente André, supletivo de segundo grau. São todos os tipos de Ray Tracing juntos. Então vai ter Ray Tracing de sombras, de iluminação, de reflexos, tudo junto numa coisa só. Exemplos, por exemplo, é o Minecraft. Saiu daquele jogo com um gráficozinho completamente tosco, tem um vídeo aqui no canal. Nós somos, acho que, um dos primeiros canais do Brasil a fazer uma análise do Minecraft com Ray Tracing, né? Que na verdade ali é Path Tracing, né? Então, tipo, o jogo ficou extremamente pesado devido àquilo. O grande próximo salto que nós teremos vai ser esse. Vai ser o tal do Path Tracing. Tanto que a gente viu agora que a Nvidia já tá rolando algumas fotos na internet, alguns rumores ali e tal, que eles vão lançar uma versão do Cyberpunk 2077 com Path Tracing, né? Então a gente provavelmente esse ano, provavelmente final do ano, ou ano que vem talvez, a gente vai ver aí um Cyberpunk 2077, que é um jogo muito bonito, né? Com reflexos e tudo mais, tudo feito em real time. Aí nós vamos ter o próximo grande salto, tá? E aí, não sei, vai ter que ser PlayStation 6 na Nintendo, né? Nunca vão ver isso aí na Nintendo, vai ser daqui 25 anos a gente vai ver. Mas é algo que, pelo menos que lembrando da minha cabeça, seria mais ou menos isso, tá? Sem fazer roteiro nem nada, né?